Olá, o meu nome é Gisela. Eu sou formada em Química e fiz pós-graduação na área de alimentos. Atualmente, eu estou cursando o último ano do curso de Nutrição pelo Claretiano. Eu gosto muito de falar sobre alimentos e também sobre o metabolismo. Por isso, resolvi fazer este vídeo, que irá falar sobre o processo digestivo. Faz parte do nosso sistema digestivo a boca, faringe, esôfago, estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto faz parte do intestino grosso e o ânus. E também as glândulas anexas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Em que momento o processo digestivo inicia? É naquele momento que a gente já começa a pensar no alimento. A boca começa a salivar mais e o apetite aumenta. Nesse instante, o organismo já se prepara para receber o alimento. Vamos imaginar que diante de nós esteja este prato: batata, carne e azeite. Se pensarmos apenas nos macronutrientes presentes no alimento, a batata ela é considerada fonte de carboidrato, a carne fonte de proteína e o azeite fonte de lipídio. Agora vamos supor que iremos colocar no garfo um pouco da batata, da carne e do azeite e levar à boca. Na boca ocorrem dois processos, o processo mecânico e o processo químico. O processo mecânico seria a mastigação e a deglutição, enquanto que o processo químico é a ação enzimática da enzima amilase salivar. Outro fator importante a ser observado é o valor do pH na boca. Geralmente o pH é neutro, pois isso favorece a ação da enzima amilase salivar. Se a boca apresentar pH ácido, irá ter maior tendência de formar cáries. E se apresentar pH básico, irá favorecer a formação de tártaro. A boca possui os dentes e a língua. Os dentes são responsáveis pelo processo de mastigação, portanto, eles irão cortar e triturar o alimento. Dessa forma, a gente vai obter pedaços menores do alimento. Isso vai facilitar bastante o processo digestivo. A língua possui as papilas degustativas. Elas são responsáveis pela formação do sabor daquele alimento que está na nossa boca. E a língua também é responsável pela movimentação do alimento pela boca e pela deglutição. Com a mastigação, as glândulas salivares, glândula parótida, glândula sublingual e glândula submaxilar, irão produzir mais saliva. A saliva é muito importante neste processo, pois ela possui vários compostos, como por exemplo, glicoproteínas, que é aquele muco que irá lubrificar o bolo alimentar e também é responsável pela consistência viscosa da saliva. Ela também possui eletrólitos, por exemplo, íons de bicarbonato, que promovem o tamponamento do meio. O pH da saliva está entre 6 e 7, portanto, é neutro. Ela também possui imunoglobulina, que irá inativar os antígenos, lactoferrina e lisozina, que são bactericidas, assim como a enzima amilase salivar, também chamada de pitialina. A batata possui carboidrato, que no caso é o amido. O amido é considerado um polissacarídeo e possui duas estruturas, amilopectina e amilose. A amilopectina possui ramificações em sua estrutura, enquanto que a amilose é uma molécula linear.
Elas são formadas através da ligação entre moléculas de glicose. Estes anéis representam moléculas de glicose, que estão ligados entre si. Na presença da amilase salivar, ela irá quebrar estas ligações entre as moléculas de glicose, formando moléculas menores. Por isso, é interessante manter o alimento certo tempo na boca para dar tempo da enzima agir sobre o alimento. E dessa forma, também irá mastigar mais o alimento, reduzindo o tamanho dele, facilitando o processo digestivo. Com a mastigação é formado o bolo alimentar, que será deglutido e irá passar pela faringe e pelo esôfago. Neste processo, não ocorre qualquer transformação do bolo alimentar. A faringe, ela participa tanto do sistema digestivo como do sistema respiratório. Como podemos observar nesta figura, ela vai desde aqui, a cavidade nasal, passa pela boca, chegando até a laringe e esôfago. Sendo que a epiglote, ela irá separar o sistema respiratório do digestivo, enquanto que a laringe permite a entrada de ar e impede a de alimento. Ela participa do sistema respiratório e também é responsável pela fonação. No esôfago, a passagem do bolo alimentar é realizada através de movimento peristáltico, portanto, é involuntário. Durante a passagem do bolo alimentar, as glândulas presentes no esôfago irão produzir muco para diminuir o atrito do bolo alimentar nas paredes do esôfago. Quando o bolo alimentar chega ao estômago, ocorre a liberação de ácido clorídrico e da enzima pepsina, formando o quimo. Devido à presença de ácido clorídrico, o pH do meio fica muito ácido, entre 1 e 2. Nesse pH, a enzima amilase salivar é inativada e algumas bactérias que estejam presentes são mortas. E o meio ácido também irá favorecer a ação da enzima pepsina sobre as proteínas. Lembra daquele pedaço de carne que estava no garfo que já foi triturado na boca? Agora começa a ser digerido no estômago pela enzima pepsina. Porém, quando não tem alimento no estômago, a enzima pepsina fica na forma inativa, chamada pepsinogênio. Isso é necessário porque a parede do estômago é constituída por músculo e o músculo é formado por proteínas. Portanto, se a enzima ficasse na forma ativa, ela iria agir nas proteínas presentes no músculo do estômago e por isso é necessário que ela fique na forma inativa, quando não tem alimento no estômago. Portanto, com o aumento da acidez devido à presença do ácido clorídrico, a enzima que está na forma inativa, pepsinogênio, passa para a forma ativa, pepsina, e irá promover a quebra das ligações presentes nas moléculas de proteína. Veja na figura que representa o músculo. Ele é formado pela fibra muscular. A fibra muscular possui miofibrila, que é formada pela proteína. A proteína é uma sequência de aminoácidos ligados entre si. A enzima pepsina irá quebrar algumas dessas ligações entre aminoácidos, formando o peptídeo, que é uma molécula com uma sequência menor de aminoácidos. Mas e o ronco do estômago? O ronco do estômago ocorre quando ele está vazio, porque as paredes do estômago estão próximas e,
como elas são enrugadas e ficam fazendo movimento peristáltico bem leve, isso gera atrito entre as paredes, ocasionando barulho. Mas também este barulho pode ser devido à presença de ar ou líquidos dentro do estômago. O quimo chega ao intestino delgado, que é um tubo bastante longo, dividido em 3 regiões: o duodeno, o jejuno e o íleo. É no intestino delgado que ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes. A primeira região que recebe o quimo é o duodeno. Quando o quimo toca a parede do duodeno, ele produz a secretina, que é um hormônio, e ela irá sinalizar as glândulas anexas, a vesícula biliar e o pâncreas, para que a vesícula biliar libere a bile e o pâncreas libere o suco pancreático. Primeiro vamos falar sobre o pâncreas, depois sobre o fígado e a vesícula biliar. O pâncreas ele é considerado tanto uma glândula exócrina como endócrina. Ao produzir o suco pancreático, ele está se comportando como uma glândula exócrina, pois irá liberar o suco pancreático no duodeno através de um ducto. As glândulas exócrinas, elas se comunicam através de ductos, por isso não jogam nada na corrente sanguínea. E quando o pâncreas produz os hormônios insulina e glucagon, ele está se comportando como uma glândula endócrina, pois esses hormônios serão liberados na corrente sanguínea. Vamos ver no desenho. Em roxo está sendo representado as ilhotas, que são as produtoras de hormônios, que serão liberados na corrente sanguínea. Enquanto que em verde está sendo representado os ductos, onde o suco pancreático irá passar e será liberado no duodeno. O suco pancreático, ele possui pH básico, devido à presença de bicarbonato de sódio, e isso é importante para neutralizar o quimo, porque a parede do duodeno não suporta pH ácido, portanto, de um valor de pH de 1 a 2, passa para 8 a 8,5. O suco pancreático também possui várias enzimas, por exemplo, a lipase, que promove a hidrólise das ligações presentes nas moléculas de lipídio, formando glicerol e ácido graxo. Então, aqui a gente tem a representação de moléculas de lipídio. Cada uma possui triacilglicerol, que é formado por uma molécula de glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Na presença da lipase, irá ocorrer a quebra da ligação entre o glicerol e os ácidos graxos, tendo então ácido graxo livre. Também tem a enzima tripsina e quimiotripsina, que promovem a hidrólise das ligações presentes nas moléculas de proteína. A proteína já sofreu uma hidrólise no estômago devido à presença da pepsina, formando peptídeos. Agora, os peptídeos irão sofrer hidrólise das ligações entre os aminoácidos, formando então aminoácidos livres. A amilase pancreática promove a hidrólise das ligações presentes nas moléculas de carboidrato. O carboidrato também já sofreu uma hidrólise antes, na boca, devido à presença da amilase salivar, formando destrose e maltose. Agora, ela irá sofrer nova hidrólise devido à presença da amilase pancreática, formando então a molécula de glicose livre. E também outras enzimas, como ribonucleases e desoxirribonucleases, que irão atuar sobre os ácidos nucleicos. Tanto o fígado como a vesícula biliar são glândulas exócrinas. O fígado
tem várias funções. Uma delas é a produção da bile, que será armazenada e concentrada na vesícula biliar. Com a chegada do quimo no duodeno, ocorre a produção de secretina pelo duodeno, que irá sinalizar a vesícula biliar para liberar a bile. A bile possui pH básico. Dessa forma, ela também irá contribuir para aumentar o pH do quimo. Ela também vai agir na gordura, porque ela promove a emulsificação da gordura em partículas menores. Dessa forma, irá facilitar a absorção da gordura pelo sistema linfático. No duodeno ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes provenientes do quimo, devido à ação da bile e do suco pancreático. Entretanto, tanto no jejum como no ilho, ele vai receber tudo que ainda não foi absorvido. Irá ocorrer a produção do suco entérico, que possui várias enzimas, como aminopeptidase, carboxipeptidase, dipeptidase, maltase, sacarase e lactase. Essas enzimas irão garantir o final da digestão tanto de carboidratos como de proteínas. Dessa forma, serão obtidas as unidades fundamentais. No caso dos carboidratos, a glicose, no caso das proteínas, o aminoácido. Então, aquele amido que foi ingerido, ele vai sendo quebrado até formar glicose como molécula livre. E a proteína vai ser quebrada também, formando peptídeos e depois aminoácidos livres. Tanto os aminoácidos como a glicose vão ser absorvidos pelo intestino delgado e, através da veia porta hepática, vão para o fígado, onde serão metabolizados. Todo nutriente absorvido pelo intestino delgado irá em direção ao fígado através da veia porta hepática. No fígado, os nutrientes serão metabolizados e irão sair pela veia cava inferior até o coração e depois serão distribuídos através da circulação sanguínea. Aqui nós temos o fígado e a vesícula biliar, o ducto biliar, por onde a bile irá passar até o duodeno. Aqui nós temos a veia porta, por onde entram os nutrientes para serem metabolizados e depois irão sair pela veia cava inferior. Aqui também nós temos a artéria hepática, por onde entra o sangue com maior quantidade de oxigênio. O fígado possui em sua estrutura lóbulos hepáticos, representados nesta figura. Cada lóbulo hepático possui células Kaempfer, a veia central, hepatócitos, células Ito, o ducto biliar, a veia porta hepática, por onde entram os nutrientes que foram absorvidos pelo intestino delgado, e também a artéria hepática, por onde entra o sangue com maior quantidade de oxigênio. Os hepatócitos possuem várias funções, entre elas a síntese de proteínas, produção da bile, processamento de nutrientes. Já as células Kaempfer são consideradas um tipo de macrófagos, porque elas realizam a filtragem de substâncias tóxicas. Já as células Ito servem para armazenamento, por exemplo, de vitaminas, ferro. Quando o fígado recebe a glicose, ela pode ser tanto armazenada como liberada. Quando ela é liberada, ela pode ser utilizada como fonte de energia ou então armazenada no músculo, na forma de glicogênio. O glicogênio está representado nesta figura.
é uma molécula formada através da ligação de várias moléculas de glicose. Então, cada anel deste aqui está representando uma molécula de glicose. Dessa forma, então, é formado o glicogênio. A glicose, quando ela é armazenada no fígado, também será armazenada na forma de glicogênio, só que aí é chamado glicogênio hepático, já que está no fígado. Se o estoque de glicose termina, esse glicogênio aqui irá sofrer glicogenólise, ou seja, irá ocorrer quebra das ligações que estão unindo as moléculas de glicose. Aí então vai ter glicose livre, ela será liberada e utilizada como fonte de energia. No intestino grosso ocorre a absorção de água, minerais e também a formação do bolo fecal. Ele possui várias regiões, como seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, curva sigmoide e o reto. Quando ocorre diarreia, as fezes são líquidas, porque não houve tempo de absorver água. Já quando ocorre constipação, as fezes ficam muito duras, porque houve muita absorção da água pelo intestino grosso. E para finalizar o processo digestivo, ocorre a excreção das fezes pelo ânus. Estas são as referências utilizadas para realizar esta apresentação. Obrigada pela atenção. Espero ter contribuído para o melhor entendimento sobre o processo digestivo. Muito obrigada.